Meus queridos alunos, belezinha? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre lutas do mundo, beleza? Mais especificamente sobre capoeira e judô. Vai ser um vídeo rápido, tá? Só com uma temática que vocês precisam para as formativas, mas vai ser um vídeo super proveitoso aí, tá? Vamos começar pelo primeiro contexto, que é o contexto principal nas lutas em educação física escolar. Vocês vão sempre ter essa temática. Subtemática, na verdade. Temática, lutas do mundo. Subtemática de todas as lutas na educação física escolar. Tudo que for tema de lutas em educação física escolar vai ter essa subtemática, que são lutas versus brigas. Qual é a real diferença, tá? Então vamos lá. Lutas são manifestações culturais e esportivas, com normas e éticas, ao passo que brigas buscam ferir sem qualquer regramento. Então vamos lá. A luta, ela vai ter regra. A luta, ela vai ter uma federação com suas regras pré-determinadas ali. As lutas vão ter um nivelamento, uma faixa por peso, né, separado por peso, às vezes pela faixa etária, por cordões, dependendo, cordões, faixas, enfim. Ela tem um regramento ali, ela tem um funcionamento, ela tem toda uma organização. A briga não tem isso. A briga simplesmente um ato, uma manifestação de violência que precisa ser repudiada nesse vídeo para vocês entenderem a diferença de um para o outro, tá? Porque é dito isso, as lutas ela tem uma ética, ela tem uma filosofia que nós vamos ver bem mais destrinchado aqui no nosso vídeo. As brigas não, as brigas são atos de pura desregulação emocional, beleza? O principal ponto que vocês precisam entender é isso. Que isso diz muito sobre o que é a educação física, a luta na educação física escolar. Supimpa? Então vamos lá. Aí aqui diz um pouco. As lutas possuem regras, objetivos, respeito ao adversário, enquanto a briga é um ato de violência, como já foi dito aqui. Tá? E aí, as lutas são objetivas, superação técnica dentro de limites seguros, vigiados por uma autoridade, o árbitro no caso, o juiz, enfim, e assim por diante. O verdadeiro lutador entende que a força deve ser acompanhada de responsabilidade e respeito ao próximo, tá? Porque está sendo dito isso. Vai ter algum determinado movimento de luta que vai ser aprendido em aula, vai ter uma determinada luta, um determinado golpe, algum determinado conceito que não é para ser usado de qualquer forma. Não é para ser usado nem de brincadeira, e muito menos em um confronto físico por pura desregulação emocional. Não é para ser feito isso. Então é importante frisar esse ponto, não só para vocês responderem na formativa, mas para vocês entenderem que seja uma luta com origem asiática, uma luta com origem, dos Estados Unidos, sul-americana, no Brasil, independente, ela não foi feita para ser usada para autodefesa no sentido de violência. Tá? Ela é feita para ser usada com caráter de ludicidade ou com caráter da própria modalidade, do próprio esporte. Show de bola, entendemos esse conceito. Então agora vamos partir para as lutas que vão ser exemplificadas aqui, tá? Eu vou começar com a capoeira. Vamos começar pela capoeira. A capoeira é multifacetada, sendo reconhecida como patrimônio cultural por sua riqueza rítmica e histórica. Tá? A capoeira de origem brasileira também tem umas características africanas na capoeira. Tá? Então ela é uma modalidade, também consideram como uma dança, que ela tem as características regionais, nacionais, para ser mais específico. Ok? Ela tem o berimbau como instrumento sagrado da capoeira, que comanda o tempo, o estilo do jogo e o início da roda. Então ele meio que vai ditar o funcionamento da capoeira, o andamento da capoeira. Beleza? É o ponto principal da dinâmica. Assim como nós temos o futebol e o elemento principal é a bola, sem a bola o futebol não funciona. É a mesma coisa na capoeira com o berimbau. Temos o esporte de rede, o elemento principal ao lado da bola também é a rede. Se a rede ela não funciona, o esporte não tem a regra, a mesma coisa é o berimbau para capoeira, beleza? Mestre, falar um pouco mais da parte histórica.
Mestre Bimba sistematizou o ensino para dar à capoeira um status de luta nacional, tornando mais objetiva. Então ele caracterizou, ele deu uma organizada, para falar o português claro mesmo. Ele organizou essa modalidade, ele revolucionou a modalidade para ter um caráter mais específico, mais geral, uma coisa mais padronizada, e aí trouxe a capoeira como um dos elementos característicos do nosso povo de maior força ali. Então ele tem uma brasilidade muito grande carregada na modalidade, na prática esportiva. Show de bola? Vamos lá. A capoeira na Angola, isso é importante também, é conhecida por ter um estilo mais lento, rasteiro, com malícia e carregado de tradição. Então ele tem uma capoeira mais diferente da que é praticada aqui no Brasil, tá? É uma capoeira mais lenta, mais gingada, tem mais movimento corporal, por isso que diz mais malícia, no sentido de movimento corporal, mais rasteira, tá? Mais no chão, ali mais próxima do chão, e tem carregada de tradição. Então tem mais elementos angolanos desse tipo de prática. Beleza? É mais ou menos para vocês entenderem aí o futebol praticado no Brasil e o futebol praticado na Inglaterra, tá? Que tem a diferença. O futebol na Inglaterra é mais rápido, mais veloz, no Brasil um pouco mais devagar, uma marcação um pouco mais afrouxada. Então é mais ou menos isso, acontece em todas as modalidades, é como ela é praticada em cada região, em cada país e assim por diante. Belezinha? Vamos ver aqui se faltou alguma coisa da capoeira. Capoeira é uma expressão cultural brasileira, não podemos esquecer isso. É uma arte marcial, é um esporte, cultura popular, é uma dança e também tem música. Ela engloba tudo isso. Muitos consideram mais dança do que esporte. E aí vai do ponto de vista. Mas ela é classificada como esporte, que contém dança também. Vamos ver aqui. O elemento principal já foi dito que é o berimbau. Vamos agora para o judô. Judô. Vamos para o judô. Significa caminho da suavidade. Caminhos suaves, enfim. É um elemento que vocês precisam entender. Devido ao foco na filosofia da flexibilidade e da suavidade. São características muito fortes na Ásia, no Japão, na Coreia, enfim. A força na filosofia, no respeito aos mais velhos, respeito a quem tem a graduação de faixa maior, tá? Uma luta suave, não no sentido de como ela funciona, mas suave nesse trato, na postura, no movimento, no respeito. Então, lembrem disso, caminho suave, caminho da suavidade. Judô, ele vai sempre trazer na sua filosofia flexibilidade, tá? Que é o corporal, que é o movimento, que é a postura, que é o respeito, e a suavidade. Belezinha? Vamos lá para o próximo. Ippon, vamos falar do Ippon. O Ippon é concedido quando o oponente é projetado de costas com força e velocidade ou imobilizado por tempo suficiente. É o golpe principal do judô, tá? O Ippon, você virou o seu oponente, ele bateu com as costas, tá? No solo, né? No tatame, ou ele é imobilizado por um tempo determinado ali de quem estiver arbitrando, o juiz, popularmente falando, aquela luta. Aquilo vai ser o Ippon. Beleza? Que é o golpe final, para traduzir, para exemplificar de forma mais objetiva. Tanto o judô quanto a capoeira, tá? O judô com as faixas, faixa preta, faixa branca, faixa enfim, e a capoeira com os cordões, ou cordas, como alguns chamam, utilizam sistemas de cores para indicar o nível de experiência, mas com acessórios e nomenclaturas distintas. Ou seja, os dois utilizam o mesmo formato, só vai mudar o nome, tá? Faixa, cordão, ou faixa e corda. É o que vocês precisam saber. Não precisam saber de quais são as faixas, quais são as cores, não tem a necessidade por enquanto. Tá? Para a nossa formativa, vocês precisam entender disso agora. Vamos ver se ficou alguma coisa para trás sobre o judô, sobre a capoeira. Vamos ver aqui. Jigoro Kano, que foi o criador, tá? Isso não tem uma tamanha importância, mas
né, que entra ali dentro do que eu falei de caminhos da suavidade. Vamos sobre a modalidade, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima.